Meus queridos irmãos, que grande privilégio nós temos de celebrar a Páscoa, de cantarmos que Jesus vivo está. Quando nós pensamos que hoje no mundo, em muitos lugares, isto não é possível, quando nós pensamos que há pessoas que gostariam de ter esse privilégio que nós estamos tendo de livremente se reunir para celebrar a presença de Jesus Cristo, vamos então neste momento orar. Vamos agradecer, porque não apenas Cristo vivo está, mas nós podemos celebrar a sua presença, podemos ouvir essas belíssimas canções que fortalecem a nossa fé. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai do céu, que privilégio estarmos aqui neste lugar, preparado especialmente para celebrarmos a tua presença, para celebrarmos tudo aquilo que Jesus realizou por amor a cada um de nós. E agora, Pai, nós queremos te pedir por irmãos, por pessoas que não têm esta mesma bênção que nós temos, alguns envolvidos em situações de guerra, de perseguição, tendo que muitas vezes cultuar ao Senhor com tantas limitações, se escondendo, fugindo de perseguições. Ó Senhor, tem misericórdia desses irmãos e ajuda-nos a valorizar essa oportunidade que o Senhor nos dá. Ajuda o Senhor a reconhecer que realmente é um grande privilégio podermos vir e participar de um momento como este. E que nós não abramos mão deste privilégio por pequenas coisas, Pai. É o que eu te peço e rogo que me use agora quando transmitirei a mensagem da tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, ou acessar o seu celular, ou acompanhar conosco o texto que nesse domingo tem nos guiado, o texto de Isaías, capítulo 53. Nós queremos ler a partir do versículo 3. Este é um texto chamado de messiânico, um texto que apresenta o Messias, que nós sabemos é Jesus, e apresenta-o numa perspectiva de um momento que foi extremamente importante na vida dele e na nossa vida. Então, em Isaías, no capítulo 53, a partir do versículo 3, o profeta diz assim: foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado e não lhe demos nenhuma importância. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores. E nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre Ele. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matador e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, Ele não abriu a boca. Foi levado por juiz opressor, e a sua descendência, quem a considerou? Pois Ele foi tirado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da alma, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará a muitos e levará sobre si as maldades deles. Por isso, eu lhe darei uma porção com os grandes, e ele repartirá o despojo com os poderosos, porque derramou a sua vida até a morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Amém. A mensagem desta tarde é a continuação da mensagem que trouxemos hoje pela manhã.
A mensagem de hoje pela manhã teve como título Jesus, o Cordeiro de Deus. E nós estamos hoje celebrando a Páscoa. E sabemos que a Páscoa cristã, na verdade, ela tem as suas raízes na Páscoa no Antigo Testamento. Aquela celebração ordenada por Deus a partir daquela noite em que o povo judeu foi liberto do domínio dos egípcios. Eles então tiveram aquela noite especial, quando o anjo do Senhor passou para trazer o juízo de Deus. E Deus então ordenou aos seus filhos, ao seu povo, que cada um matasse um cordeiro, que cada família matasse um cordeiro. E que o sangue daquele cordeiro fosse colocado nos umbrais da porta. E eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas o sangue nos umbrais de uma porta, um num lado, em cima e outro lado, formamos praticamente uma cruz. Se você liga uma ponta à outra, nós temos um símbolo da cruz, significando livramento. E assim o anjo passa e os filhos do povo de Deus, os filhos dos hebreus, são poupados. E então, naquela noite, eles celebram a festa pascual. E esta festa, ela se repete ano após ano, para que eles nunca se esquecessem daquele momento tão decisivo na história do povo, quando eles se libertaram da escravidão. E nós temos aí uma analogia com a nossa situação, de que nós devemos permanentemente nos lembrar de como nós éramos escravos no sentido espiritual. E por meio do sangue do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, nós fomos libertos. Nós temos então, no livro de Isaías, uma profecia que se cumpriu cerca de 700 anos depois. E este capítulo 53 de Isaías, ele fala então desta figura do Messias, que não é simplesmente um grande homem, que não é simplesmente aquele que é um grande conquistador, mas é alguém que, embora vá fazer uma obra maravilhosa, ele trilha um caminho muito doloroso. Ele trilha o caminho do Cordeiro de Deus. E hoje pela manhã nós destacamos os versículos aqui que mostram que Jesus é aquele que recebeu sobre si os pecados de toda a humanidade. Nos ombros de Jesus estavam o Cordeiro de Deus, foi, como a Bíblia diz, imputado, colocado sobre ele, que era justo, todos os pecados de todos nós. Não apenas os pecados que cometemos, mas a nossa condição de pessoas pecadoras. Tudo aquilo estava nos ombros de Jesus, quando ele saiu do Getsemane em direção à cruz do Calvário. Hoje pela manhã nós pensamos também em Jesus como Cordeiro de Deus, como aquele cordeiro guia que ajuda o pastor a levar as ovelhas que estão desgarradas para o aprisco, para o rebanho do pastor. E falamos também que Jesus Cristo se identifica conosco, porque ele foi ferido não apenas fisicamente, mas ele foi ferido ao longo da sua vida na sua alma. Ele foi ferido nas suas emoções, e ele se identifica com todos nós em nossos sofrimentos. Ele se identifica conosco em todas as nossas dores. Ele soube o que é sofrer quando viveu aqui na terra. É esse Jesus, Cordeiro de Deus, sobre quem Isaías está falando. E ele traz outras verdades muito importantes acerca desse Cordeiro de Deus que é Jesus Cristo. E a primeira verdade que eu quero trazer à tona, além daquelas que já apresentamos hoje pela manhã com mais detalhes, é que Jesus é de fato um cordeiro completamente qualificado para a sua missão. Lembra-se quando Deus orienta que o povo se prepare para aquela noite de saída, para a refeição pascual, cada família tinha que escolher um cordeiro. Mas não era um cordeiro qualquer. Não era um cordeiro que pudesse ter um defeito físico, ou um cordeiro que estivesse doente, ou aquele cordeiro menos saudável. Não. Ele dá as especificações sobre este cordeiro que deveria ser sacrificado. E lá no livro de Êxodo, no capítulo 12, nós lemos: o animal será um macho de 1 ano sem defeito. E esta qualificação sem defeito para os sacrifícios que são oferecidos ao Senhor, não apenas naquela noite da Páscoa dos judeus, mas ao longo de toda a história do povo de Deus, no sistema sacrificial do Antigo Testamento, esta pré-condição, ela aparece muitas vezes, por exemplo, no livro de Levítico, onde nós temos uma descrição minuciosa do sistema sacrificial.
Deus orienta assim: se alguém pecar fazendo qualquer coisa que o Senhor proibiu, ainda que não o saiba, será culpado e sofrerá por causa de sua maldade. E levará ao sacerdote como oferta pela culpa um carneiro do rebanho sem defeito, corretamente avaliado. E em favor dele o sacerdote fará expiação do erro que tiver cometido de forma involuntária, e ele será perdoado. Esta especificação de uma ovelha, de um carneiro sem defeito, ela aparece, por exemplo, em Levítico 4, 13, Levítico 6, 6, e quando eles vão realmente implementar isso, eles vão colocar isso em prática, nós encontramos esta descrição também no livro de Levítico 9, versículos 2 e 3. Toma um bezerro para oferta pelo pecado e um cordeiro para o holocausto, ambos sem defeito, e oferece-os diante do Senhor. E falarás aos israelitas: trazei um bode para oferta pelo pecado, e um bezerro e um cordeiro para o holocausto, ambos de 1 ano e sem defeito. O ponto que eu estou querendo enfatizar aqui, meus irmãos, é que essas ovelhas, esses animais trazidos para sacrifício do Senhor, não eram oferta qualquer. Ele tinha que ter uma certa qualificação, ser bem novo ainda, ser saudável, não podia ter nenhum defeito. E nós vemos então que este tipo de qualificação é uma figura da qualificação do Cordeiro de Deus. Porque em Isaías nós lemos o seguinte: deram-lhe uma sepultura com os ímpios e ficou com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Então, Jesus, o Messias que está aqui prefigurado e que vai se cumprir em Jesus essa profecia, ele se encaixa exatamente nessa descrição. A ideia de perfeição. No caso do Cordeiro é uma perfeição física, no caso do Cordeiro de Deus, que é Jesus, é a perfeição moral e espiritual. Tanto assim que Pedro vai usar essas mesmas palavras de Isaías, quando ele escreve a sua carta. Ele ficou como judeu impactado com a vida de Jesus. Ele conviveu com Jesus durante 3 anos, vendo de perto cada palavra, cada gesto de Jesus, cada ação de Jesus. E ele fala sobre Jesus o seguinte: ele não cometeu pecado, nem engano algum foi achado em sua boca. Pedro, tantos anos depois, descreve Jesus exatamente como a profecia de Isaías. Ele ainda diz o seguinte: fostes resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Jesus Cristo. Jesus Cristo, meus queridos irmãos, de fato foi e é a única pessoa realmente qualificada para, morrendo na cruz, a sua morte ser um sacrifício aceitável a Deus. Assim como não podia ser qualquer animal, não podia ser qualquer carneiro, qualquer ovelha que fosse sacrificado, também não poderia, no sentido espiritual, ser qualquer pessoa que pudesse assumir o nosso lugar ali na cruz. Um sangue ímpio não redime uma outra pessoa ímpia. Imagine uma pessoa que está sendo condenada, que foi condenada à morte, por uma série de crimes. Vamos imaginar, vamos supor, que um parente, que uma pessoa dissesse: não, eu me disponho a entregar a minha vida por essa pessoa. Eu me disponho a assumir a condição de culpa e assumir essa pena de morte. Poderia até haver algum juiz que dissesse: ok, se você que é pai deste homem que está sendo condenado, se você é o esposo desta mulher que está sendo condenada à pena de morte pelos crimes que cometeu, você está disposto a ficar no lugar dela? Ok, a justiça vai ser cumprida em você. Poderia até acontecer, não é verdade? Eu nunca ouvi falar de algo semelhante, mas poderia acontecer, haver uma permuta. Uma outra pessoa que se dispusesse a dizer: não, eu assumo esta pena, por mais dura que seja, eu assumo a pena de morte. Mas vamos imaginar que lá nesse presídio, uma outra pessoa condenada à morte, que já está condenado à morte, que ele dissesse: eu estou disposto a assumir a pena de morte desse outro que foi condenado. Que juiz, que pessoa aceitaria esse tipo de oferta? De forma alguma, porque se ele já estava condenado à morte, se ele já está no corredor da morte, se ele já tem uma pena de morte, como é que ele vai assumir essa culpa de um outro em situação semelhante? É por isso que nenhum ser humano poderia nos tirar da condenação da morte, porque a Bíblia diz que nós somos pecadores e o salário do pecado é a morte. Por isso que ele fica tão impressionado, Pedro fica tão impressionado, porque ele consegue identificar Jesus perfeitamente
como aquele de quem Isaías falou, uma pessoa perfeita e, portanto, perfeitamente qualificado para assumir a nossa condição pecaminosa, para fazer com que esse sacrifício seja agradável a Deus. Mas Isaías apresenta uma outra verdade importante sobre o Cordeiro de Deus, sobre esse que virá como Cordeiro de Deus. Versículo 7 diz: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. A segunda verdade que nós temos acerca do Cordeiro de Deus é que este é um cordeiro que vai para o matadouro sem protestar. E as pessoas que são pastores de ovelhas, as ovelhas no sentido literal, elas dizem que a ovelha tem essa característica. Apesar de ser, como eu falei hoje pela manhã, terem a capacidade de se desviarem muitas vezes, mas as ovelhas, nesse sentido, elas aceitam o seu destino. Elas vão caminhando lá para a morte, quando elas vão ser tosqueadas, ou quando elas vão ser sacrificadas, elas não têm uma reação forte. As pessoas que cuidam das ovelhas, e eu já li sobre isso, dizem que o máximo que a ovelha faz é derramar uma lágrima, quando ela está nesse processo de tosquia, ou num processo em que ela vai ser sacrificada. É uma característica. Parece que ela, como que sabe o seu destino, e ela fica resignada à sua condição. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos exatamente esta mesma característica nele. O apóstolo Pedro diz lá na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 23, acerca de Jesus: ao ser insultado, não retribuiu o insulto. Quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Com certeza Pedro soube exatamente o que aconteceu com Jesus quando ele estava diante de Pilatos. Ele estava ali já preso, já estava ali numa condição de réu. E quando ele é acusado, o evangelista Mateus faz o seguinte registro sobre Jesus. Observe o registro de Mateus sobre Jesus. Ao ser acusado pelos principais sacerdotes e pelos líderes religiosos, Jesus nada respondeu. Pilatos então perguntou-lhe: não ouve quantas acusações fazem contra ti? E Jesus não lhe respondeu uma pergunta sequer, de modo que o governador ficou muito admirado. Pilatos ficou perplexo, porque a sua reação e a minha reação seria: eu sou inocente, eu não mereço essa pena. Por favor, discípulos, convoquem uma manifestação a meu favor. Está havendo uma injustiça. Não é assim que nós reagimos? Esta é a reação natural. Quando alguém eventualmente está sendo julgado e vai ser condenado injustamente, há uma mobilização. E todo mundo sabia que Jesus estava sendo condenado injustamente. Tanto que Pilatos não conseguia condenar Jesus, não conseguiu fazer isso imediatamente. Ele chegou a lavar as mãos porque ele sabia que estava diante de um homem inocente. E qual foi a reação de Jesus? Jesus não se defendeu. Jesus não disse nada. Jesus agiu como uma ovelha. Se você comparar a reação de uma ovelha e de um porco que vai para o marcador, você tem uma ideia do contraste. Quem já matou um porco sabe como é que é, não é? Eu não preciso nem entrar em detalhes. Depois você pode pesquisar sobre isso. Uma reação terrível. Mas Jesus era o Cordeiro de Deus. E a Bíblia diz lá em Filipenses que na forma de homem ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ele aprendeu o caminho da obediência e não abriu a sua boca. Ele se submeteu completamente. Não simplesmente a um julgamento humano. Mas Jesus seguiu esse caminho sem protestar, sem confrontar, porque havia algo maior por trás. Ele se submeteu a um plano muito anterior. Havia um acordo com o Pai. E aí nós temos então novamente na profecia a seguinte expressão: foi levado por juiz opressor e a sua descendência, quem os considerou? Pois ele foi tirado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo. Deram em uma sepultura com os ímpios e ficou com o rico na sua morte.
embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano algum na sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Há uma outra tradução mais antiga da Bíblia, e a maioria delas traz uma palavra ainda mais forte. Agradou moê-lo fazendo enfermar. Nós podemos entender isso. Essa palavra é muito forte. O profeta está dizendo que Deus agradou moê-lo fazendo enfermar. Ou numa outra tradução, foi da vontade de Deus esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Como um pai faz isso com o filho? Que Deus é esse sanguinário? O que nós temos que entender aqui, que não é que Deus tivesse o prazer no sofrimento em si, ou que Jesus, ou que Deus, fosse um ser masoquista, porque o sofrimento do seu filho, intimamente ligado a ele, seria também o seu sofrimento. Como nós podemos entender que houve uma vontade de Deus naquele processo? Não é fácil entendermos isso. Mas nós podemos compreender que o que alegrou o coração de Deus não foi o sofrimento em si. Não foi a dor de ver o seu filho. Ele sofreu, Jesus sofreu e Deus sofreu muito. Quando o seu filho estava ali na cruz. Algumas pessoas imaginam que o Deus Pai virou o rosto para um outro lado, para não ver o sofrimento do filho, mas não foi isso que aconteceu, meus irmãos. Ele viu o sofrimento do seu filho de frente. E ao mesmo tempo que havia uma dor profunda no seu coração por ver aquele sofrimento, havia também, paradoxalmente, uma alegria, porque o filho estava completando, historicamente, um plano concebido muito tempo antes. E o resultado daquele sofrimento seria um resultado extraordinário para toda a humanidade. Seria um resultado necessário para que o projeto de Deus para a nossa salvação se cumprisse. Então é nessa perspectiva que nós podemos entender a profecia de Isaías. Houve muito sofrimento envolvido na morte de Jesus. O texto diz aí, ninguém nem considerou que matando aquele jovem ele não poderia ter uma descendência. Ele foi tirado da terra dos viventes e não foi por sua culpa. Ele foi colocado lá na sepultura como uma outra pessoa qualquer. Não era justo, mas mesmo assim foi da vontade de Deus fazê-lo sofrer. Por quê? Por aquilo que ele iria alcançar. Diz aí o texto. Por aquilo que ele iria conquistar. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, apesar de ter dado como oferta pelo pecado, porque ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Havia um objetivo maior. E qual é esse grande objetivo de Deus? Jesus é o Cordeiro que Deus escolheu para satisfazer a sua própria justiça. Jesus é o Cordeiro de Deus que veio com uma missão estabelecida muito antes mesmo do mundo existir. Pai, Filho e Espírito Santo fizeram um acordo e perceberam que haveria esta necessidade. Nós temos aqui no livro de Apocalipse uma declaração que só podemos compreender nessa perspectiva. Quando o Cordeiro está sendo louvado e diz assim, todos os habitantes da terra o adorarão. Aqueles cujos nomes não estão no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então nós temos aqui algo misterioso. Algo que nós não podemos alcançar plenamente. Deus já sabia o que aconteceria. Deus não foi pego de surpresa com o pecado do homem. Assim como o caminho de Jesus até a cruz não foi um acidente de percurso, não foi algo que acabou acontecendo pelas circunstâncias históricas tão somente. As circunstâncias históricas foram criando o trilho, mas por trás de tudo isso, havia um projeto de Deus, um projeto do Pai, um projeto do Filho. Por isso ele não recuou, por isso ele aceitou o seu destino. Isaías 53, 12. Porque ele derramou a sua vida até a morte e foi contado com os transgressores. Ele já prevê que Jesus seria morto no meio de pessoas que são transgressores, pecadores. Mas ele levou o pecado de muitos e pelos pecadores e pelos transgressores intercedeu. Então o que acontece aqui na vida de Jesus? Acontece que Deus deseja não apenas tirar dos nossos ombros o peso e a consequência do pecado, mas Ele deseja nos dar muito mais.
Ele deseja nos dar o que a Bíblia chama de justificação. E aqui em Romanos capítulo 5, versículo 9, nós lemos: mas agora justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos por ele salvos da ira. Então Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que traz justificação. Preste atenção porque esse conceito ele é muito importante. Aqui em Isaías nós lemos o seguinte: o meu servo justificará a muitos e levará sobre si a maldade deles. São dois processos, meus irmãos. Dois processos que acontecem aqui no momento da crucificação de Jesus. O seu pecado, o nosso pecado, o pecado de toda a nossa humanidade é colocado sobre o Cordeiro de Deus. E se esse pecado é colocado sobre o Cordeiro de Deus, ele é tirado dos nossos ombros. E Deus nos concede por meio de Jesus Cristo uma nova situação. Nós nos tornamos justificados. Quando nós nos comparecemos diante do tribunal divino, e se for perguntado para nós: você está salvo, você é uma pessoa inocente? Ele diz: eu não sou. Nós diremos: não somos inocentes. Mas nós nos tornamos inocentes, porque a justiça de Jesus Cristo, a justiça do Cordeiro de Deus, foi colocada sobre nós. Então nós temos algo muito importante a celebrar. E alguém pode perguntar: mas pastor, por que Deus não poderia nos perdoar simplesmente sem a cruz? Por que Deus não podia simplesmente dizer assim: não, essas pessoas fizeram algumas coisas erradas, mas eu vou perdoá-las porque eu sou um Deus bondoso e amoroso? Porque Deus é um Deus amoroso e bondoso, sim, mas Deus também é um Deus justo, Deus é um Deus santo. E se Ele nos perdoasse sem a cruz, se Ele nos perdoasse sem o sacrifício do Cordeiro, seria simplesmente uma leniência, seria simplesmente algo que Ele colocaria sobre nós, sem considerar a gravidade do nosso erro, do nosso pecado e da nossa condição. Nós que somos humanos, falhos, pecadores. Quando alguém faz algo muito terrível, o que nós esperamos? Nós esperamos que haja justiça. Se não há justiça, nós dizemos: esse governo é fraco, esse governo é corrupto, esse juiz é comprado, esse juiz não tem noção do que é certo e errado. Se Deus agisse assim conosco, Ele cairia no mesmo erro. Ele diria: não, meus filhinhos cometeram alguns erros aí, mataram outro, estupraram, fizeram isso, fizeram aquilo, mas eu sou um Deus bondoso, então eu salvo todo mundo independente de qualquer coisa. Não! É preciso arrependimento, é preciso fé, é preciso quebrantamento, é preciso reconhecimento de quem Jesus é e o que significou a morte dele na cruz para satisfazer a justiça de Deus, porque a Bíblia diz que o pecado, não o pecador, o pecado é alvo da ira de Deus, porque Deus é um Deus tão santo que Ele se contorce quando Ele vê situações pecaminosas, porque situações pecaminosas são situações de sofrimento, são sofrimento de dor para nós e para os outros. Deus é um Deus sensível, sensível ao pecado, sensível ao sofrimento. Então, agora, quando recebemos esta mensagem, e quando este perdão de Deus nos é imputado, é colocado sobre nós, nós então somos declarados inocentes. É isso que nós celebramos na Páscoa. Esta é a mensagem central do Evangelho. E Jesus Cristo, então, Ele é o Cordeiro de Deus, que cumpriu a sua missão vitoriosamente. Jesus Cristo, meus queridos irmãos, Ele poderia ter agonizado na cruz durante muito tempo. Mas depois de algum tempo, Ele tinha todo o poder para dizer: não, agora eu me cansei, já sofri muito. Eu vou descer dessa cruz. Anjos do céu, por favor, me ajudem. E destruído todos ao seu redor. Virado o jogo completamente. Se Jesus fizesse isso, Ele provavelmente seria um herói. Mas um herói como os heróis que nós conhecemos no cinema, na televisão. Não é assim que os heróis fazem? O herói do filme, ele está lá. E geralmente o filme fica muito bom, especialmente quando a gente é criança, a gente vê assim, não é? Dificilmente o herói do filme, ele chega e vence tudo e ganha tudo automaticamente. Como é que o herói do filme acontece? Ele fica numa situação de dificuldade, parece que ele vai perder, parece que ele não vai conseguir nada, de repente ele dá um golpe, ele faz alguma coisa diferente, ele tira um superpoder e no final ele ganha. Não é assim com os super-heróis humanos? Não é assim que acontece? Mas com Jesus foi diferente. Ou será que não foi diferente? Foi diferente porque Ele morreu. Mas Ele também deu a virada, quando Ele ressuscitou dentre os mortos. E se não tivesse havido a ressurreição, nós não teríamos a certeza de que aquele sacrifício que Ele ofereceu foi aceito pelo Pai. Esta grande virada que torna Jesus o nosso grande herói, ele acontece no terceiro dia, quando Jesus ressuscita dentre os mortos.
Ele cumpre a pena, Ele cumpre o seu desígnio, Ele assume os nossos pecados, mas Ele vence a morte, que é o nosso maior inimigo. E vencendo a morte, Ele nos traz a vitória. Por isso que nós lemos aqui em Isaías, que Ele sofreu tanto, mas Jesus como que entrou no túnel do tempo. Durante aquele tempo em que Jesus morreu ali na cruz, e o momento que Ele ressuscitou, aconteceu algo extraordinário. Aconteceu algo impressionante. Imagine Jesus entrando num túnel na hora que Ele morre. A Bíblia não diz isso literalmente. Por favor, não me peça para dar uma base bíblica para isso. Mas eu penso que nós podemos aqui, sem ferir o texto bíblico, usar a nossa imaginação santificada. E imaginar então Jesus entrando num túnel do tempo, onde Ele vai vendo ali as pessoas que estão com seus pecados. Cada uma com a plaquinha de culpado. E Ele vai pegando o seu sangue e vai espalhando em cada uma daquelas placas, em cada uma daquelas pessoas. Inocente, 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 pago, 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 até chegar ao final. E quando Ele chega ao final, Ele volta novamente e diz: a minha obra está concluída. E o Pai o levanta do meio da tumba. Foi isso que Jesus Cristo fez. Ele completou a sua obra maravilhosa, salvando todos aqueles que nele creem, tanto aqueles que viveram antes dele e confiaram na esperança da ressurreição e do Messias, quanto aqueles que compreenderam esta mensagem na sua vida. Mas esta obra maravilhosa de Jesus, por isso que nós lemos em Isaías o seguinte, Ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará muito, e levará sobre si as maldades deles. Por isso eu darei uma porção com os grandes, e Ele repartirá o despojo com os poderosos. Esse texto aqui está falando numa linguagem poética. Esta recompensa de Jesus, por esse trabalho que Ele fez para a nossa salvação. Eu poderia entrar em outros detalhes do texto de Isaías, mas o nosso tempo não permite hoje. Mas é impressionante, quando você lê esse texto, você vê que ele se encaixa como uma luva com Jesus Cristo. Com o que aconteceu com Jesus? Um outro detalhe, por exemplo, importante, está aí no versículo 9, quando diz: deram-lhe a sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na sua morte. Lembra-se quem deu a sepultura para Jesus? Não foi uma pessoa comum. Jesus Cristo nem tinha direito à sepultura, não tinha plano de saúde nem nada. Foi José de Arimateia que cedeu um lugar, um túmulo novo, para que ele pudesse, seu corpo pudesse ser colocado. Uma pessoa rica. E assim Jesus Cristo teve aquele lugar onde o seu corpo ficou durante algum tempo. Até que o Pai, o Espírito Santo de Deus, o ressuscitasse dentre os mortos. Mas para finalizar, esta mensagem que temos como foco Jesus, o Cordeiro de Deus, eu não poderia deixar de dizer uma outra e última grande verdade. Que esse Cordeiro de Deus merece e receberá a nossa adoração eterna. Em Apocalipse capítulo 5, versículos 11 a 13, nós lemos: então olhei, e também ouvi a voz de muitos anjos, dos seres viventes e dos anciãos, cujo nome era de milhares e milhares e de milhões e milhões, e eles proclamavam em alta voz: o Cordeiro foi morto, e é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra e a glória e o louvor. Também ouvi todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, e tudo que nele subsistem, dizerem: ao Senhor que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor e a honra, a glória, o domínio pelo século dos séculos. Amém. A Bíblia está dizendo, o evangelista João, quando ele escreve o Apocalipse, ele tem uma visão do futuro. E na grande maioria das vezes, quando ele se refere a Jesus, você pode ler isso no livro de Apocalipse várias vezes, mesmo que você não entenda muita coisa em Apocalipse, isso você vai entender claramente. Jesus é apresentado como Cordeiro. Isso não é por um acaso. É porque de tudo que Jesus fez, é a sua identidade mais impressionante. É a sua identidade mais forte. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que nos possibilita ir para os caminhos do Senhor. É o Cordeiro de Deus que cumpriu a sua dolorosa e abençoada missão.
Como será a sua adoração ao Cordeiro de Deus no futuro? O texto diz aqui que não vai haver nenhuma alma vivente, que não vai se dobrar diante do Cordeiro e reconhecer, ele de fato é o Cordeiro de Deus. Mas há um detalhe interessante, esta adoração ao Cordeiro, ela terá dois tipos de adoradores. Um serão aqueles adoradores que serão como que pressionados. Eles serão quase que obrigados a reconhecer quem é Jesus e adorá-lo. Mas será uma adoração muito temporária. Porque eles não se dobraram antes ao Senhor Jesus Cristo, aceitando-o como Cordeiro de Deus, enquanto estavam aqui na terra. A outra adoração será daqueles que vão adorar o Cordeiro por toda a eternidade. Porque já começaram a adorá-lo aqui na terra. Qual será a sua adoração ao Cordeiro de Deus? Você vai adorar o Cordeiro pressionado, porque não há como, no meio daquela multidão, todos adorando, você não conseguirá ficar em pé, você vai cair de joelho e vai dizer, oh, tudo é verdade, tudo aquilo que está na Bíblia, tudo aquilo que eu ouvia e não entendia é verdade, ou eu não quis entender. Ou você dizer, ó Senhor, se cumpriu. Aquilo que a gente imaginava que talvez fosse tão difícil, se cumpriu porque está na tua palavra, e eu estou aqui agora contemplando a glória do Cordeiro. Neste momento eu quero convidar você a fechar os seus olhos. E nós vamos falar com Deus. E esse é um momento de reflexão pessoal. Tendo ouvido que Jesus é o Cordeiro de Deus plenamente qualificado. Cordeiro que sofreu, recebendo a culpa do nosso pecado. Cordeiro que nos traz o perdão de Deus, por ele somos justificados. O Cordeiro que fez tudo isso por amor a cada um de nós. Cordeiro que cumpriu o desígnio do seu Pai, não apenas do seu Pai, mas o seu próprio desígnio, porque ele escolheu esse caminho para a nossa salvação. Cordeiro que experimentou temporariamente sobre si a ira de Deus, a ira contra o pecado, mas experimentou também o poder curador. É esse Cordeiro de Deus que o Pai espera que você nele creia e receba esta vida que ele conquistou quando morreu na cruz e ressuscitou. E se eu estou falando aqui a alguém que não tem essa convicção no seu coração, que ainda não recebeu Jesus como Cordeiro de Deus que tira o seu pecado e purifica de todo o pecado, e você deseja fazê-lo nesta noite, eu quero convidar você a fazer uma oração no íntimo do seu coração, dizendo para Deus que você reconhece que é pecador e que precisa desta obra do Cordeiro na sua vida. E se este é o desejo do seu coração, convido você a levantar agora a sua mão, em qualquer lugar deste auditório, para que nós possamos orar por você. Se há alguém que está aqui nesta noite e deseja receber esta obra do Cordeiro de Deus na sua vida, deseja crer em Jesus como Cordeiro de Deus que tira os seus pecados, levante a sua mão agora bem alto, porque nós queremos ver você e orar por você. Que Deus abençoe uma criança ali do lado. Mais alguém? Levante, que Deus te abençoe. Mais alguém? Pode levantar bem alto a sua mão. Que Deus abençoe aqui na frente. Mais alguém? Eu não vou insistir, mas eu não posso deixar de dar a você esta oportunidade. Que Deus abençoe lá atrás. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Nós vamos cantar uma música que explica esse processo da vinda de Jesus Cristo ao mundo. Uma música que nos mostra sobre o que significou para Jesus vir a esse mundo para cumprir a sua missão como Cordeiro de Deus. E enquanto nós cantamos esta música, eu quero pedir tanto àquela criança, jovem aqui à minha frente, lá atrás, e outras pessoas que Deus tocar no coração, que vocês venham aqui à frente, porque nós queremos orar por vocês. Então, enquanto cantamos, saia do seu lugar, venha aqui à frente, para que nós possamos, como igreja, interceder por você nesse momento. E todos os demais irmãos que estão aqui, por favor, vamos louvar ao Senhor com alegria.